Olá a todos! Nessa aula, nós vamos falar de uma das aplicações de integrais de linha, mais especificamente voltado para campos conservativos que envolvem conservação de energia. Então, a ideia é meio que a gente conseguir ganhar uma intuição, vamos colocar assim, o porquê o nome campo conservativo é campo conservativo. Então, vamos lá. Vamos considerar que F é um campo de forças contínuo que move um objeto ao longo de um caminho γt, onde t tem a parametrização que vai ter pertence ao intervalo de A até B, onde gama de A é igual ao ponto A, gama de B ao ponto B. Observe que eu não estou especificando qual caminho, então é qualquer caminho que sai do ponto A e chega ao ponto B. Então, por exemplo, um caminho como esse aqui. Ou ainda um outro tipo de caminho. Mas de qualquer jeito, vamos supor que o nosso gama de tempo é esse caminho, essa trajetória. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Então, nós vamos calcular o trabalho realizado, na verdade, pela força, não pelo forção, sobre o objeto. Então, como a gente já viu anteriormente, o trabalho realizado é o seguinte: é integral em gama f de gama. E por definição, isso aqui é o quê? É a integral de A até B, que é a gama varia de A, o T varia de A até B, né, o parâmetro. Produto escalar F do gama de T, gama linha de T, dt. Então isso aqui, até agora eu só apliquei a definição de integrais de linhas em campos vetoriais, só que agora nós vamos usar a informação da segunda lei de Newton. Já vou até usar aqui. Lembre-se que força é igual a massa vezes aceleração. Então eu vou substituir essa informação por essa. Então já vou até apagar aqui. Vou colocar essa informação aqui embaixo. E observe, m vai ser uma constante, uma massa. Então eu posso jogar essa constante para fora do produto escalar. E por ser constante, eu posso jogar ele para fora da integral. Feito essa manipulação, eu tenho o quê? A integral m vezes a integral de A até B, gama duas linhas de t, gama linha de t em produto escalar. Só que observe o seguinte, acho que antes de continuar a desenvolver a conta, se nós relembrarmos como é que se funciona cálculo derivada de produto escalar, então digamos, produto escalar de um x de t, y de t, linha. Ou seja, como é que a gente calcula um produto escalar nesse formato, só para fins didáticos? Seria como a regra do produto. Ou seja, derivada do primeiro escalar segundo, mais o primeiro escalar derivada do segundo. É assim que funciona a derivada de produto escalar. Agora, se a gente enxergar, por exemplo, tanto x quanto y como gama linha, perdão, então se eu coloco aqui gama linha, então derivada de x vai ser gama duas linhas, o y é o gama linha, x é o gama linha e o y' é o gama duas linhas. E aí é o famoso e daí? E daí que nós temos o quê? Produto escalar de gama duas linhas com gama linha e aqui mais gama linha, gama duas linhas, isso aqui representa o mesmo número, eu posso colocar como duas vezes o produto escalar de gama duas linhas, gama linha. Então se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, então vou pegar essa expressão, vou arrastar um pouquinho, e eu vou multiplicar em cima e baixo por 2. Então, por exemplo, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu vou dividir por 2. Além de não alterar a expressão, eu ganho essa informação aqui. Ou seja, que essa parcela aqui é justamente a derivada do produto escalar de gama linha por gama linha. Então, eu vou fazer exatamente essa substituição. Então, isso aqui vai ser m sobre 2, integral de A até B, a derivada da expressão produto escalar de gama linha de t por gama linha de t, a derivada em relação a t, e aí a gente integra em relação a t. Só que observe o seguinte,
Um outro fato que nós temos lá da geometria analítica. Quando você calcula um produto escalar de um vetor por ele mesmo, o resultado é o seu módulo ao quadrado. Então, eu posso substituir isso aqui pelo módulo do gama de t ao quadrado, porque esse camarada que está em verde é exatamente igual a essa expressão. Então, eu já vou fazer a substituição aqui dentro para facilitar, vamos dizer assim, a nossa escrita. Então, isso aqui vai ser módulo do gama de t ao quadrado. Aí eu só vou ajustar agora a escrita. E observe que nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo. E aí o que acontece? Que vai ser m sub 2 vezes, vou abrir um colchete. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai ser exatamente o módulo gama de t ao quadrado na variação de a até b. Então, vamos fazer as devidas substituições. Isso vai ser igual a m sub 2 vezes. Troca o t por b, então vai ser módulo do gama de b ao quadrado menos o módulo do gama de a ao quadrado. Não sei se soa familiar, mas eu já vou escrever qual é a conclusão. A conclusão que nós chegamos é que o trabalho realizado pela força é m, vou aplicar agora distributivo, módulo de gama de b ao quadrado sobre 2 menos m módulo do gama de a ao quadrado sobre 2. Lembre-se que gama ele representa, né, uma interpretação física dele, é a velocidade. Então a gente consegue meio que identificar um personagem conhecido no ensino médio, que é o seguinte. Essa quantidade aqui, ela é chamada de energia cinética do objeto. O mv ao quadrado sobre 2. Lembra que esse v ao quadrado se refere à velocidade escalar. E aqui por isso que a gente coloca o módulo de v, porque v é um vetor, né? Velocidade é um vetor, mas quando a gente coloca o módulo, ele vira um escalar. Então, se a gente denota a expressão k de t como mv ao quadrado sobre 2, do jeito que está aqui, a gente pode reescrever o seguinte. Note que uma coisa que eu não havia destacado é que aqui nós temos gama de b, né? Então, lembre-se que o gama de b seria representado pela velocidade no ponto B. E aqui a velocidade no ponto A. O que eu quero dizer com isso? E se a gente troca o k de t por essa expressão, a gente pode visualizar o trabalho simplesmente como a energia potencial analisado no instante de tempo onde você está no ponto B, menos potencial, perdão, energia cinética no ponto B, menos a energia cinética no ponto A. Eu li potencial aqui embaixo, por isso que eu me confundi. Mas a gente consegue enxergar o trabalho dessa maneira, que soa bem familiar. Só que a gente consegue ainda fazer uma outra análise acerca do trabalho que é aplicado no campo de força. Porque até o momento eu não estou supondo que o campo é conservativo. A única coisa que eu estava supondo para chegar nesse resultado aqui é que o campo de força fosse um campo contínuo. Agora, se eu tenho que ele é conservativo, ou seja, que ele pode ser escrito como um gradiente de uma função de duas ou três variáveis reais, aqui eu vou pensar em duas variáveis só para fins didáticos. Esse F minúsculo ele é conhecido como a energia potencial. Na verdade, para convencionar, né, na linguagem dos físicos, a gente considera o menos F como a energia potencial. E aí a justificativa de por que usar o menos F vai vir agora na conta. De qualquer forma, se a gente define esse P como menos F, ou seja, esse P que eu estou chamando de energia potencial como menos F minúsculo, a gente consegue perceber rapidamente que o gradiente de P com sinal negativo, ou seja, menos o gradiente de P, é igual ao F maiúsculo. Então, na hora de calcularmos o trabalho realizado pelo campo de força F, ou seja, calcular essa integral de linha aqui, vai ser exatamente o que? Calcular a integral de linha, o menos gradiente de P de gama,
Esse menos eu posso jogar para fora da integral. E aí nós podemos utilizar o teorema fundamental das integrais de linhas. Que aí, ou seja, que a integral ela meio que cancela com o gradiente. Então vai ficar o quê? O P na variação de A até B. Na verdade, seria o P do gama de T, agora sim, na variação de A até B. Isso nos leva, isso é menos, troca T por B, P gama de B, menos com esse menos aqui, né? Mais P gama de A, substituindo o gama de B pelo B maiúsculo e o gama de A por A maiúsculo, que eram os pontos iniciais que foram dados, observe o seguinte. Por um lado, o trabalho realizado pelo campo de força é K de B menos K de A, conforme essa fórmula aqui. Por outro lado, o mesmo trabalho ele pode ser descrito como menos P de B mais P de A. Então, se a gente passa esse camarada que está menos para o outro lado mais, do lado esquerdo nós vamos ter um K de B mais um P de B, e passando esse menos K de A para o outro lado, nós vamos ter aqui um, cadê? P de A. Pode ser K de A. K de A mais P de A. O que nós podemos perceber dessa relação aqui? Essa relação aqui, que eu já vou destacar no próximo slide, ó, K de B mais P de B igual a K de A mais P de A. Essa equação aqui, ela é conhecida como a chamada lei da conservação de energia. Ou seja, a energia que estava no ponto A, a potencial mais a cinética, é igual à energia potencial mais cinética no ponto final. Então, essa equação é conhecida como a lei da conservação de energia. E observe que essa lei, essa equação, ela só surgiu por quê? Porque nós precisávamos supor que o nosso campo vetorial F ele era conservativo, até mesmo para aparecer o P da expressão. Então isso meio que justifica muita. Não vou dizer justifica, pelo menos dá uma intuição de por que nós chamamos o campo vetorial de campo vetorial conservativo. Porque através dele você tem essa relação de conservação de energia, que é uma das aplicações físicas. Então vamos resolver esse exercício numérico. Determine o trabalho realizado pelo campo de força F maiúsculo, que é dado por essa expressão, ao mover o ponto P com coordenadas 1, 1, Q com coordenadas 2, 4. E observe que ele não especifica parametrização. Basta você mover o ponto de P até Q. Só que, de um modo geral, vamos lá. Vou escrever aqui primeiramente. O trabalho, como a gente viu nos slides anteriores, nas aulas anteriores, é nada mais nada menos que a integral de linha do campo vetorial de gama. Ou seja, essa integral vai depender de gama a priori. Então, se você, por exemplo, tem um segmento de reta que liga P e Q, vai dar um resultado. Mas se você tiver uma outra trajetória que liga P e Q, poderá dar outro resultado. Isso não acontece se o campo for conservativo. Ou seja, se o campo F for conservativo, não importa qual caminho você liga de P até Q. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a nossa esperança é verificar se o F maiúsculo é conservativo. Bem, vamos primeiramente enxergar o domínio da nossa função. Do nosso campo vetorial. Observe que aqui tem uma raiz quadrada de y. Então, y tem que ser maior ou igual a zero. X pode ser qualquer número real. Então, o nosso domínio tem que ser uma coisa mais ou menos assim. E observe que esse domínio aqui, ele é um domínio conexo, ou seja, ele não tem furos no meio. Dito isso, nós podemos usar o teorema que usa aquela relação mista, que é o seguinte. A gente olha para a componente x, vou chamar aqui, por exemplo, Q, porque eu usei P e Q, então deixa eu chamar... vou chamar de P de x, y, não tem muito jeito, de 2y elevado a 3 meios. Vou chamar o Q
Não é o mesmo PQ daqui, tá? Só para destacar. Eu estou chegando assim, que a F, campo de força, ele tem uma coordenada P e uma coordenada Q que não tem a ver com o que está no exemplo. É porque só para respeitar a notação aqui das aulas anteriores. O Q de xy é igual a 3x raiz de y. Eu acho que eu vou até colocar um... Não, vetor não. Vou colocar um... Alguma coisa assim, só para diferenciar. Estou enxergando isso aqui como coordenada, não como ponto aqui. Pronto. E aí o que acontece? Esse camarada que é a coordenada x, o campo de força, você deriva em relação a y. Então, derivar essa função em relação a y, pela regra do tombo, dá para perceber o quê? Que isso aqui vai dar 3y elevado a 1 sobre 2. Que a gente deriva em relação a y. Isso tem que ser igual. Aí você pega a componente y do seu campo de força e deriva em relação a x. Vai dar 3 raiz de y. Como essas duas expressões são iguais, logo você pode concluir que f é conservativo. Ou seja, o f maiúsculo ele é gradiente de algum f minúsculo. Bem, então como é que a gente vai encontrar esse f minúsculo? O que a gente sabe é o seguinte, se f é o gradiente, se o f maiúsculo pode ser escrito como gradiente do f minúsculo, isso quer dizer o seguinte, que a derivada de f minúsculo em relação a x tem que ser exatamente igual à primeira coordenada do campo de forças, que nesse caso é 2y elevado a 3 meios. Se a gente integra em relação a x, na hora de integrar em relação a x, a nossa f vai ser o quê? Isso aqui vai ser visto como uma constante, então vai ser 2y elevado a 3 meios vezes x, mais uma constante. Só que aí, nesse caso, a nossa constante, como a gente integrou em relação a x, vai ser uma função g de y. Alguma função que dependa de y. Agora, se eu derivar em relação a y os dois lados da igualdade, que eu vou obter isso aqui, né? Fy igual a 3 y elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de y, x mais g' de y. Só que o Fy, por causa dessa igualdade aqui, é exatamente 3x raiz de y. Ou seja, é exatamente essa parcela. Isso quer dizer que esse g' de y, isso implica que g' de y é igual a zero, logo o g de y tem que ser igual a uma constante. Como eu estou interessado apenas em uma única função que cumpra essa propriedade, eu vou tomar a constante igual a zero. Então eu posso tomar o f de xy, o f de xy, sendo exatamente igual a, cadê? Essa expressão sem o g de y, ou seja, 2y elevado a 3 meios vezes x. Agora que eu já encontrei quem é minha f minúscula, o que eu vou fazer? Vou calcular o trabalho. O trabalho é a integral em gama do gradiente de f minúsculo, né? Porque eu já substituí o f maiúsculo pelo gradiente do f minúsculo, de gama. E aí, pelo teorema fundamental, é nada mais, nada menos que você calcular o f do ponto final, ou seja, do ponto 2, 4, menos o f do ponto inicial, que se eu não estou enganado é 1, 1. 1, 1. Então, substituindo os valores aqui, vai ser 2 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de y ao cubo. E aí, no caso, o y ao cubo, acho que vou um pouquinho devagar, né? Vou trocar aqui. 4 elevado a 3 meios vezes, trocando agora o x por 2. Então, aqui eu troquei x por 2 e y por 4. Agora eu vou trocar o x por 1 e y por 1, que aí, no caso, vai dar 2. Então, agora sim, só para concluirmos a conta, aqui vai ficar 2 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada 4 ao cubo, essa expressão do meio. Esse vezes 2 com esse vezes 2, vou colocar 4. Como aqui é produto, eu posso jogar esse cubo aqui fora, ou seja, raiz quadrada de 4 ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 4
vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4. Foi isso que eu fiz aqui agora há pouco. E ali, menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então já vou colocar aqui 2. 2 ao cubo dá 8, então aqui vai ficar 4 vezes 8, 32. Menos 2, 30. Então, não importa como é o caminho gama, para sair do ponto P até o ponto Q, o trabalho realizado pelo campo de força é exatamente igual a 30. Bem, então nosso próximo passo é continuar, obviamente, nos estudos campos vetoriais, só que estudando dois personagens que vão nos ajudar em algumas aplicações, que é o divergente e o rotacional. Então espero que tenha ficado claro essa aula. Peço que curta, compartilhe com os colegas e até a próxima.